Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe a sua vida neste novo dia que se inicia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse tempo precioso de meditação na sua palavra. Amado Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos porque os teus feitos são poderosos, são maravilhosos. Te adoramos porque tu és o único Deus acima nos céus e embaixo na terra que faz, ó Deus, maravilhas. Tu és santo, incomparável, eterno, maravilhoso. E assim, ó Deus, enquanto vamos caminhando nessa vida e aguardando pela sua vinda, ó Deus, é em ti que nós buscamos o sustento, o cuidado, a fé para vencer os desafios. E assim, ó Deus, o nosso pedido é que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo e nos abençoando, nos ajudando nas lutas, nos desafios, nas dificuldades, para que assim possamos também ser testemunhas do Senhor enquanto o Senhor não vem. Abençoa-nos com a tua palavra nessa manhã, neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus se encontra aqui em Marcos capítulo 16, verso 8. Marcos 16, 8, quando aquelas mulheres estão no sepulcro naquele domingo pela manhã. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Então, nós vemos aqui estas três mulheres, como o verso 3 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Jesus já tinha morrido na cruz, na sexta-feira, e agora no sábado eles tiveram o sábado que era comum dos judeus, de ficarem em casa, não podia fazer nada, a lei do sábado, E no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, então aquelas mulheres foram embalsamar Jesus, visto que foi rápido o sepultamento de Jesus naquela sexta tarde. Não deu tempo de preparar o corpo para colocar no sepulcro. Ainda que José de Arimateia e Nicodemos já tenham feito isso, levando especiarias e preparando tudo ali naquele momento, quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para colocá-lo em seu próprio túmulo, no seu próprio sepulcro, então, mesmo assim, aquelas mulheres queriam honrar o corpo de Jesus, e depois daquele sábado, no domingo pela manhã, foram fazer isso. E o texto continua dizendo: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas já estavam prevendo uma dificuldade, sabiam da pedra que estava no sepulcro, e já estavam prevendo uma dificuldade. Quem que vai tirar a pedra para a gente fazer isso com o corpo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Verso 4. Então, a primeira dificuldade que elas pensaram já não tem. Então, foi elas pensaram numa dificuldade, e já no verso seguinte já mostra que a dificuldade não existia. Versículo 5: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Segundo, versículo 5, elas pensavam em encontrar o corpo de Jesus, e encontraram um jovem assentado ao lado direito. Então, de novo, pensaram que ia ter uma pedra
e a pedra estava removida. Pensaram que ia haver um corpo e encontraram um jovem assentado. Ele, porém, lhes disse, verso 5, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Então, elas foram para encontrar um Jesus crucificado, que foi crucificado, mas Jesus está ressuscitado, e Jesus não está lá. E todas as expectativas dessas mulheres foram transformadas ou foram confrontadas, foram frustradas. Em tudo que Marcos está relatando, sempre há um contraponto, e aqui é muito curioso esta questão. Versículo 7, ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis, como ele vos disse. No capítulo 14, versículo 28, Jesus está com os discípulos, capítulo 14 de Marcos, versículo 28, naquele momento em que Pedro é avisado, versículo 27, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Então, naquele momento da ceia, Jesus falou isso para os discípulos, de que ele ia ressuscitar e que ele estaria diante deles na Galiléia. E como ele disse, o anjo está dizendo aqui, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus, o anjo está lembrando aquelas mulheres do que Jesus disse. E ali então elas deveriam cumprir isso. Mas aí o verso 8, que é o nosso verso hoje, nos mostra o contrário de novo. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Então, duas questões aqui do verso 8, O anjo disse para elas irem e dizer aos discípulos e a Pedro, que ele estaria na Galiléia aguardando eles. Primeiro, o verso 8 diz que elas fugiram, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E, de novo, segundo, o texto diz que por causa do medo elas não disseram nada a ninguém. O anjo falou para ir aos discípulos e falar com eles, e elas não disseram nada a ninguém. É claro que nós precisamos juntar esse texto com os demais evangelistas, porque nós sabemos que Maria Madalena falou e foi avisar Pedro, que depois saiu correndo para ver o túmulo vazio. Elas encontraram com Jesus, como Mateus vai dizer, ali, e pensaram que era o jardineiro, então naquele jardim fora do túmulo. Mas Marcos está colocando aqui algo muito interessante para nós pensarmos. Esse texto aqui sobre o nosso tema, que é não temas. O quanto o medo pode interferir nas nossas ações e o quanto isso pode ser um problema na nossa vida, inclusive para a nossa fé. Jesus já havia falado muitas e muitas vezes que ele sofreria na mão dos judeus, que ele seria crucificado, morto, sepultado e ressuscitaria no terceiro dia. Jesus falou isso várias vezes ao longo do seu ministério para os discípulos, mas os discípulos não compreendiam essas coisas. Nós já vimos isso em outra devocional. Era difícil para os discípulos compreender essas palavras, e até, como nós já colocamos numa das devocionais de manhã, uma das meditações pela manhã,
aqui na sexta-feira, de que eles não compreendiam o que significa esse negócio da ressurreição. Aqui no livro de Marcos mesmo, eles não compreenderam o que Jesus queria dizer com ressurreição. Então, quando aquelas mulheres estão ali no templo, estão ali no sepulcro, e todas as suas expectativas são frustradas, e a gente vê esse contraste acontecendo o tempo todo. Primeiro, elas pensaram em encontrar uma pedra, a pedra estava removida, né? Segundo, elas pensavam em encontrar o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio e tinha um homem sentado lá, né? Tinha um jovem sentado lá. Terceiro, elas foram, o anjo ordenou que elas falassem com os discípulos, elas saíram dali e não disseram nada a ninguém. Nós vemos nessas destacando esses três pontos aqui do texto, o quanto nossas expectativas são frustradas, e também o quanto o medo e o assombro também interferem na nossa fé. Nós não estamos falando aqui de mulheres que não conheciam Jesus, pelo contrário, são mulheres que andaram com Jesus durante o seu ministério terreno, antes da morte, da ressurreição, da crucificação e da ressurreição. Essas mulheres estiveram com Jesus. Essas mulheres viram os milagres, essas mulheres ouviram também, né, os ensinos de Jesus, essas mulheres viram, né, os sinais que Jesus fazia. Elas não viram, não estiveram presentes em todos eles, né, como nós sabemos, né, por exemplo, quando Jesus andou sobre o mar ali em Mateus 14, as mulheres não estavam lá, mas as mulheres sabem, né, de muitas coisas que Jesus fez e dos seus ensinos, e destas expectativas, né, que foram colocadas e que eles não levaram em conta, porque até os discípulos que deveriam estar nessa expectativa da ressurreição não estavam. Então, eles não foram para Galileia, né, aguardar Jesus ali, como o anjo disse. E o medo pode interferir em nossas vidas, inclusive nos atrapalhando na fé. Então, meu querido, nós sempre temos uma oportunidade para crescer na fé e para também nos despertarmos quanto às questões espirituais, né? Cristo quer nos libertar, exatamente nos fazer pessoas fortes, e também nessa expectativa de encontrar nele uma fé robusta, uma fé fortalecida, uma fé que crê no que ele pode fazer, né, e nas suas realizações. Se Deus foi poderoso, como Pedro diz na sua pregação, né, para ressuscitar Jesus dos mortos, né, que você acha que ele não pode fazer? Não há impossíveis para Deus, como o próprio Jesus diz, né, ali quando ele está naquele embate com aquele jovem rico, né, e que os discípulos, quando ele diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus, e os discípulos dizem, então quem que vai se salvar? E Jesus diz então que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Veja quantas frustrações aquelas mulheres passaram aqui nesse texto, né? E o quanto esse temor ou este assombro, né, tomou conta da vida delas, de forma que o texto é tão interessante de Marcos, que diz que elas fugiram do sepulcro. E segundo, que elas não disseram nada a ninguém. Ou seja, né, o medo, o assombro daquele momento foi tão forte que elas fugiram e que elas ficaram caladas. E não é isso que nós também fazemos
diante das pessoas, quando nós deveríamos contar sobre o Salvador e o seu poder, a sua graça, o seu amor, nós também ficamos calados? E por que nós não abrimos os lábios e falamos de tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida? Quando nós deveríamos, diante das pessoas deste mundo, quando nós deveríamos então testemunhar a elas, nós fugimos, nós não evidenciamos, nós, em vez de irmos ao mundo como Jesus orou em João 17, ali no verso de número 18, se não me engano, quando Jesus está falando com o Pai, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, não para ser igual ao mundo, mas para transformar o mundo, para ser luz do mundo, para ser sal nessa terra. Mas aí a gente foge do mundo, né? A gente não se torna alguém influenciador no mundo, mas tem medo de ser influenciado. E aí, né, porque a gente tem essa fraqueza de fé, então a gente foge. Meus queridos, como a nossa fé precisa ser trabalhada, assim como a fé dessas mulheres naquele domingo pela manhã. De que muitas vezes a gente pensa que isso aqui aconteceu com elas e não acontece mais, porque agora, né, depois da ressurreição, então agora nós temos o Evangelho completo, onde nós conhecemos todo o plano de salvação do Senhor, desde a sua encarnação até a sua ascensão, e nós temos todos os registros, mas o quanto disso transformou a sua vida de modo a testemunhar destas coisas? Aquelas mulheres fugiram e aquelas mulheres ficaram caladas. E muitas vezes nós nos comportamos exatamente como essas mulheres, que mesmo diante de tudo aquilo que foi contrastado ou frustrado diante delas, isso não fez com que elas tivessem uma atitude diferente. E nós fazemos o mesmo. Primeiro elas pensaram em encontrar uma pedra na frente do sepulcro. A pedra foi tirada, não havia obstáculos, né? Versículo 3 e 4. Pensaram em encontrar o corpo de Jesus, encontraram um jovem sentado e não tinha corpo de Jesus nenhum ali, porque Jesus havia ressuscitado. Elas queriam Jesus crucificado estivesse ali para receber as especiarias que elas compraram para aquele momento, e Jesus está ressuscitado, né? Jesus não recebeu as especiarias que elas levaram. Quantas vezes nós também estamos pensando mais em agradar a Deus, né, de uma forma, e Deus quer que a gente agrade Ele de outra, né? E nós precisamos ser despertados nessa perspectiva de que nós é que servimos o Senhor como Ele quer ser servido e não como nós queremos servi-lo. Nós precisamos entender isso e então praticar esta fé que Ele espera de nós, né? E não fazer aquilo que nós achamos que vai agradá-lo, mas fazer aquilo que Ele mesmo registrou em Sua palavra, que é o que Ele espera que nós façamos, né? Era para elas e os discípulos estarem lá na Galiléia esperando por Ele, e ninguém estava lá, né? Exatamente porque não se lembraram, ou por causa do medo e por causa de tudo da tristeza da morte de Jesus, eles estavam todos escondidos dentro de casa. E terceiro, quando nós temos essas decisões, essas direções, estas ordenanças na Bíblia, e a gente então foge dessas ordenanças ou fica calado diante dessas ordenanças. Meu querido, nessa manhã o meu desejo para a sua vida é que o medo não paralise a sua fé. E a fé no Senhor é a fé que está a serviço do Senhor.
A fé no Senhor nos faz abrir os lábios para testemunhar e falar dele a todo aquele que precisa conhecer este Cristo ressuscitado. A fé nele faz com que nós não venhamos a fugir das situações, mas pelo contrário, encarar as situações de frente e ir aonde o Senhor nos enviou, né? E fazer e cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados. Não é fugindo e não é nos calando que vamos cumprir a vontade do Senhor. Então, que nesta manhã e na sua vida e na sua família, no seu trabalho, Deus use a sua vida. Que você não fuja da situação, que você não fique calado, mas que você fale do amor dele, fale do Cristo ressuscitado, fale daquele Cristo que mudou a sua vida, que colocou fé em você. A fé é um dom de Deus, como Efésios 2 nos ensina, e isso não vem de vós, é dom de Deus, como Paulo diz, e esta fé você deve exercitar, indo aonde ele te ordenou, ou seja, nas situações mais variadas da vida, nos lugares aonde ele te colocou, para trabalhar, para viver, para ter sua família, e ali você então testemunhar deste grande amor e desta grande notícia de que a morte não é o nosso fim, de que ele tem a vida eterna para oferecer a todo aquele que crê. Você está sendo convocado pelo Senhor, e que este medo de falar de Jesus, este receio, este incômodo de testemunhar a respeito dele não venha a paralisar a sua vida. Pelo contrário, em nome de Cristo, que a fé seja mais forte do que o medo, e que você então, diferente daquelas mulheres, cumpra aquilo para o qual a Bíblia nos diz: vá e anuncie, vá e fale do amor de Cristo e de tudo que ele tem feito na sua vida. Se ele não fez nada na sua vida, então eu te convido a conhecê-lo mais. Eu te convido a conhecer esse Cristo que pode fazer grandes coisas. Mas primeiro você precisa ter a fé nele, de que ele ressuscitou dos mortos. E aquele que tem fé nele tem vida eterna. Ele tem algo precioso para te oferecer, mas é necessário ter fé. É necessário entregar a vida a ele para que você receba então esta fé e possa então ser uma testemunha dele. Que Deus te abençoe e que nesse dia você seja a luz do mundo e o sal da terra, não fugindo do mundo e não calado, mas pelo contrário, falando e indo aonde ele te chamou. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nos perdoe se diante dos assombros, diante dos medos que temos, ó Pai, por causa das perseguições, por causa do Teu nome, que muitas vezes é reprovado, que é ridicularizado. Então, ó Deus, muitas vezes cristãos ficam calados por causa do medo de serem ridicularizados, de serem rechaçados, de serem zombados. Mas, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o medo não venha paralisar a nossa fé, mas pelo contrário, que a nossa fé seja maior que o medo. E assim então a fé que nos faz ir aonde o Senhor quer e falar aquilo que o Senhor nos ordenou. Abençoa-nos para ser estas testemunhas do Senhor, testemunhas do que o Senhor fez em nossas vidas. E aqueles que ainda, ó Deus, não foram tocados por Ti, Senhor, hoje é o dia que muitos têm a oportunidade de conhecer este Cristo ressuscitado, este Cristo que venceu a morte e que pode nos dar vida eterna. Ele é o único que pode perdoar os pecados e nos dar vida eterna.
Então, ó Deus, abençoe as nossas vidas para ser luz e sal neste mundo. E também, ó Deus, transforme os corações daqueles que ainda não conheceram este Cristo maravilhoso. Abençoa-nos nesse dia, em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e que você seja esta testemunha do Senhor, que o medo não faça você fugir e nem que os teus lábios se calem diante do que o Senhor quer fazer através de você.